Olá, gente querida. O nosso tema de hoje é a verdadeira riqueza. Quando eu peguei esse tema, eu fiquei pensando muito, vinha muito na mente assim de destralhar, sabe? Tirar objetos, desprender, fazer limpa em gavetas, tirar roupa, calçado, coisas que você não vai usar mais. Mas a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais. Isso é necessário fazermos. Mas a verdadeira riqueza está nas conquistas espirituais. Por exemplo, quando perguntaram para Jesus se deveriam pagar os tributos, era um grupo de pessoas que estavam tentando Jesus, dependendo da resposta que ele desse, ele seria entregue aos mandantes, né, aos governos. Então, Jesus, muito sábio, faz uma pergunta: de quem é a efígie, né, a foto que está na moeda? Aí as pessoas lhe responderam: é de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a riqueza, em muitos casos, desperta em nós um gigante adormecido, muitas vezes adormecido, que é o egoísmo. Ele retarda o nosso progresso moral, ele é filho do orgulho e é fonte de todas as misérias, as mazelas, as dores do mundo. Também um jovem faz uma pergunta para Jesus: como fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe dá a resposta: guardai todos os mandamentos trazidos por Moisés. Os mandamentos são 10 que nós sabemos, depois nós vamos lá pesquisar quais são eles. E naquele momento, Jesus nos ensina uma grande lição, que não precisamos de bens para adentrarmos no reino dos céus. E ele completa, né? Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse buraco era uma passagem estreita e pequena, onde os camelos tinham que fazer muito esforço para passar. Essas explicações estão em palavras na Bíblia, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. Também, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, a história de Zaqueu é muito interessante. Ele era rico, ele era chefe dos publicanos, né? Que era aquele homem, aqueles todos que coletavam os impostos, levavam para ele, e ele fazia a distribuição para o governo, para os locais aonde deveriam ir aqueles impostos. Então ele era visto como uma pessoa má, um homem de má vida, porque ele passava recolhendo também os impostos e as pessoas que não pagassem tinham lá os seus castigos. Então Zaqueu não era muito bem-vindo, muito bem visto. Mas quando Zaqueu escutou falar que Jesus era um homem que falava com propriedade e sabedoria, que curava, que quando olhasse para a pessoa imediatamente se transformava. Zaqueu ficou curioso. O coração dele já estava se transformando. Só que tinha um problema. Zaqueu era de baixa estatura, baixinho. E ele também não conseguia passar no meio daquela multidão de seguidores. Jesus, em qualquer lugar que ele parava, juntava aquela multidão enorme de pessoas. Então, como ele não conseguiu passar, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. A Bíblia fala que é um sicômoro, é uma árvore de porte pequeno. Jesus subiu, não, Zaqueu subiu e ficou aguardando Jesus passar. Quando Jesus passa, olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje cearei na tua casa. Quer dizer, como vai cear na casa do Zaqueu, esse homem de má vida? Então, Zaqueu houve aquela transformação da vida dele. Por isso, é necessário trabalharmos o desapego, sim. Agir dentro de leis, de uma lei eterna que existe dentro de nós. E nós precisamos entender os objetivos dessa vida e da riqueza ou da pobreza, porque tanto a riqueza quanto a pobreza podem
transformar o homem para sempre, né? Com a riqueza, nós às vezes nos afastamos de Deus. Quando não conseguimos olhar as necessidades dos outros, também nos afastamos de Deus. Devemos encontrar então meios para ajudar o nosso próximo. Devemos hospedar Jesus em nosso íntimo, em nosso coração, com muita alegria. Combater em nós a indiferença, ajudar sempre que possível, ajudar os doentes, os analfabetos, os jovens, as pessoas em situação de rua, que tem, nossa, tem muitos na atualidade, muita gente em situação de rua precisando de um carinho, um alimento, um cobertor, né? E também nas desigualdades, o que falta é o amor. O maior problema da desigualdade é a falta de amor, que nós ficamos em dívida com as leis divinas, com o código divino. Quando nós somos indiferentes à dor do outro, aos apelos dos outros, nós precisamos olhar para o outro na sua necessidade, sair da nossa zona de conforto e auxiliar o próximo, o necessitado, aqueles que não têm aquilo que nós temos. Olhar para dentro de nós e constatar quão ricos nós já somos. Constatar que o que vai pesar mais nessa balança da nossa vida serão as conquistas morais, as conquistas materiais vão passar desapercebidas, mas nós todos somos criados iguais. Nossa filiação é divina, viemos do pensamento de Deus, mas nós ainda temos e vivemos algumas realidades muito diferentes da nossa. Nós vemos os sofrimentos, a fome, as necessidades do outro, e tudo isso nós podemos arrumar um pouquinho, ajudar um pouquinho, porque devemos ser sempre atraídos pela luz da caridade, da bondade, e nos perguntar sempre por que sofre tanto essa criatura sem ter o alimento, sem ter abrigo, né? Por quê? De onde que nós viemos e para onde que nós estamos nos direcionando, né? Porque nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência nesse momento, uma experiência material, sempre visando o nosso adiantamento moral. Então, procuremos ver tudo com os olhos de amor, de bondade, de alegria e sabedoria. E com relação ao desapego, vamos falar do nosso corpo físico. Precisamos ver o futuro, não apenas o presente, cuidar muito bem do nosso corpo físico, observar a nossa vida. Nós temos várias etapas. Nós temos a vida, as idades da vida, a morte, o renascimento, o retorno. E não ficamos apenas olhando a vida passar. Nós devemos aprender a ver as coisas projetando tudo para um futuro e não apenas no nosso presente. As pessoas, nós nos apegamos às pessoas, os objetos. Tudo isso é um entrave para o nosso aprimoramento moral e espiritual, porque daqui nós não levaremos nada. De tudo que nós temos só que agradecer e fazer o bem. Também Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Ele pede para nós observarmos os pássaros no céu, que não semeiam, não colhem, não têm celeiros, mas Deus os alimenta. Ele pede também para nós observarmos os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua grandeza, conseguiu se vestir com tanta beleza, com tanta alegria, com tanta harmonia, né? Então,
não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, porque nosso Pai sabe de todas as nossas necessidades. E tem um salmo que é anterior à passagem do Cristo, que é o Salmo 23. Depois nós vamos ler em nossa casa o Salmo 23. Devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não temer nada, porque Deus, nosso Pai, nos dá todos os dias os meios para a nossa subsistência, para a nossa existência. Não vai faltar o alimento, porque sempre teremos alguém que vai nos auxiliar, que vai nos orientar. E outra coisa muito importante, que nós não devemos juntar tesouros nas terras, mas no céu, porque os da terra a traça come, o ferro corrói. Do céu está lá guardadinho, aguardando o seu retorno. Pois, e também é falado, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Lembrar sempre que Deus está em toda parte, Deus está nas mínimas coisas que nós vivemos. Deus preside a nossa vida, Ele é o nosso mandante. Então, Ele se preocupa com as nossas dores, porque Deus, entende que todos nós homens, somos iguais, fomos criados iguais. Cada um segue um caminho que escolhe para si, né? Mas somos todos criados iguais e perante Deus, as leis são feitas para todos nós. Temos o livre-arbítrio para viver e para direcionar as nossas escolhas, administrar a nossa vida na riqueza ou na pobreza, para o bem ou para o mal. Nós estaremos fazendo escolhas e seremos levados a colher tudo aquilo que plantamos. Portanto, façamos o bem sempre. Muito obrigada, que o amado Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Gratidão sempre.